Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo
Bom dia, a paz do Senhor para cada um de vocês, onde vocês estiverem neste momento. Queremos pedir a sua companhia agora, nesta manhã, para estar conosco, para ouvir a palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor Alexandre, quero agradecer a todos que contribuíram conosco, principalmente o pastor Alexandre por trazer mensagens tão profundas, tão inspiradoras para as nossas vidas, para os nossos conhecimentos. Muito obrigada, pastor. E nós estamos de volta, e nesse mês de novembro, mês de dezembro, o tema que nós escolhemos foi não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Quem é esse Jesus? Vamos estar falando um pouquinho sobre isso, vamos estudar através da Bíblia, através da palavra do Senhor, porque nós cremos na Bíblia Sagrada e nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Por isso nós convidamos você a estar conosco. Aos domingos já estamos com o culto presencial às 18h30 na Igreja Batista Metropolitana, Rua Pio 11, número 21. Convidamos você a estar presente conosco neste culto hoje à noite, porque será uma bênção. E o nosso pastor já estará de volta. Você que estava de férias também, retorne com muito ânimo, com muita alegria no seu coração, para estarmos juntos louvando ao Senhor. Nós vamos estudar um pouquinho sobre não perca Jesus de vista. Quem é esse Jesus? Esse Jesus que tantas pessoas falam que tem experiências com Jesus, que conhece Jesus, que andou com Jesus, que Jesus está presente conosco. É esse Jesus que nós queremos falar com você, estudar com você um pouco mais durante esse final de ano. Convidamos você então agora para estar conosco. Aonde você estiver aí, para um pouquinho. Vamos ouvir a palavra do Senhor para que nós possamos ter um dia alegre, para que nós possamos ter uma semana gostosa na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos por tão grande amor. Queremos te agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia. Te louvamos pela sua presença que nos renova a cada manhã. Te louvamos pela vida de cada um que nos acompanha nesta manhã. Rogo, Senhor, que derrame bênçãos sem medidas sobre cada lar, sobre cada família, dando-lhes, ó Deus, a provisão sobre cada lar. Supre, Senhor Jesus, as necessidades de cada família, as necessidades financeiras, as necessidades de saúde, as necessidades profissionais, mas principalmente, Senhor Jesus, a necessidade espiritual. Ó Pai querido, não nos deixes perder Jesus de vista. Fica conosco nesse dia enquanto vivermos. Dá-nos, ó Deus, o desejo de te servir melhor. Abençoe também os enfermos. Visita, ó Deus, com sua mão de cura, de poder, de misericórdia. Restabeleça a saúde, Senhor Deus, daqueles que sofrem neste momento, aqueles que estão no leito, ó Deus, dos hospitais. Dê o alívio para as suas dores, Senhor Jesus. Restaura, Senhor Deus, a saúde de cada um deles. Dê o consolo, Deus, para aqueles que perderam seus entes queridos nesse momento. Conforta, ó Senhor Deus, com teu Espírito Santo. Aumenta, Senhor Jesus, a nossa fé em Ti. Dá-nos entendimento para entender a Tua palavra, entender a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a Te servir melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar mais de Ti. Dá-nos o desejo de buscar ao Senhor, de estar sempre na Tua presença. Fica conosco, Senhor Deus, neste dia. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Perdoa a nossa incredulidade e as nossas falhas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. É importante sabermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém a mente de Deus. Ela nos revela a vontade de Deus. E ela foi escrita pelos profetas e que foi inspirada pelo Espírito Santo.
Ela é formada por um conjunto de 66 livros. Ela foi escrita por 40, mais ou menos 40 autores diferentes, num período aproximadamente de 1850 anos. E é através da Bíblia que Deus fala conosco. Deus, como um pai amoroso, não deseja que ninguém se perca. E por essa razão, tudo está detalhado, explicado, revelado através da sua palavra, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Um livro que muitas pessoas estão rejeitando. Que pena que estão rejeitando a palavra de Deus. E a própria Bíblia nos diz, lá em Provérbios 4, 20 e 22, Provérbios 4, 20 até o 22, diz o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas diante dos teus olhos, guarda-os dentro do teu coração, porque são vida para os que encontram e saúde para todo o seu corpo. Aqui Deus está recomendando a lermos a palavra de Deus. Esse, sem dúvida, é o primeiro e mais importante passo que temos que dar. Estudar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, um milagre sobrenatural ocorre. Isso não tem nem dúvida. Deus libera o poder da fé para operar em nosso coração. Nós temos pessoas estudiosas da palavra de Deus que podem nos afirmar o quão grande é a experiência de estudar a palavra de Deus. Veja bem, que Deus está, através da sua palavra, nos revelar que a fé é um dom de Deus e que ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Em Romanos 10, 17, está bem claro isso. Primeiro eu leio. E porque eu leio, Deus libera no meu coração o dom da fé. Quanto mais eu leio, mais aumenta a minha fé. Assim somos por Deus preparados para passarmos o segundo estágio da vontade de Deus, que é aceitar as suas instruções. A Bíblia está cheia de instruções. Quem crê, quem tem fé, tem facilidade de aceitar as instruções de Deus. Assim como também quem não crê, resiste em aceitar as instruções. Deus, na sua infinita sabedoria, nos recomenda que devemos ler continuamente a sua palavra. Vamos ver lá em Provérbios 4, 21. Não se apartem elas de diante dos teus olhos. Entenderam? Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui também já temos outro grande ensinamento. Nos é revelado que as Sagradas Escrituras procedem da boca de Deus. O próprio Senhor Jesus confirmou isso. Ele disse que nenhum tio cairá da lei, da palavra de Deus, sem que tudo será cumprido. Mateus 5,18. E ainda, Mateus 24, 35 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. É por isso que ainda está registrado em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus nos recomenda que devemos guardá-los em nosso coração como algo muito precioso, como um tesouro de grande valor.
Deus nos revela ainda que em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, todo homem, toda mulher, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Deus está nos dizendo que seremos perfeitos quando permitimos ser por Ele instruídos através dos seus ensinamentos revelados na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. A natureza humana, corrompida pelo pecado, tem uma tendência natural de rejeitar os ensinamentos divinos. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. Vamos falar desse Jesus. Primeiramente, é importante observarmos que a grande maioria das pessoas que em sua conduta procuram caminhos diferentes. Nós precisamos buscar as instruções que está na palavra do Senhor. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do seu próprio entendimento. Ele nos revela a nossa condição de pecador, não pelo que fizemos, mas pelo que herdamos. Deus, através da sua palavra, nos afirma em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A sua divina palavra nos revela ainda que o pecado foi gerado por ser humano através da nossa descendência em Adão. Isto é claramente entendido, pois se todos nós fizemos a nossa árvore genealógica retroativa até nossa procedência original, chegaríamos todos a Adão. E a palavra de Deus nos afirma em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Nos afirmando ainda, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23a, mas a graça de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos resgatar da morte e nos dar vida eterna, a sua palavra nos revela. Romanos 6:23b. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2:8-9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus aqui nos afirma de maneira clara e inequívoca que é em Cristo Jesus que Deus nos dá o dom da vida eterna. E quem é Jesus Cristo? Lucas 3:22b dá essa resposta. Tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. Por que Deus enviou o seu filho ao mundo? João 3,16 também nos responde. Deus enviou Jesus ao mundo para que pudéssemos ter vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo isso está na palavra de Deus. Aquele que haveria de vir, as promessas, as profecias. Isaías nos diz que Jesus viria
Nós temos várias profecias e todas foram cumpridas. E nós vamos estar neste mês de novembro e dezembro falando com vocês sobre quem é esse Jesus, porque ele veio, como ele veio, por que Deus enviou o seu Filho ao mundo, por que colocar o nome de Jesus, quem foi o pai de Jesus, como que Jesus veio ao mundo. Esse Deus conosco, quem é esse? Nós vamos estar estudando e convidamos você para o próximo domingo estar conosco. Mas antes eu gostaria de ler para vocês na verdade é uma poesia que eu achei muito interessante. E a pedra era Cristo. E a pedra era Cristo. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que não se tornou a pedra angular. Atos 4:11. Antes da metralhadora, antes da pólvora, os homens transformavam pedras em armas de guerra. Davi derrubou o gigante filisteu com uma pedra do ribeiro. Antes da cadeia elétrica, antes da forca, os homens usavam pedras para aplicar a pena de morte. A mulher apanhada em flagrante adultério seria apedrejada. Se Jesus não tivesse desmoralizado seus algozes, se Jesus não tivesse preferido outra solução. Antes da dobradiça, antes da argamassa, os homens fechavam com pedras cisternas e túmulos. Jacó iniciou um romance com Raquel, removendo a pedra do poço, e Jesus mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro para que o morto saísse. Antes da Torre Eiffel e do Corcovado, antes do ferro e do concreto armado, os homens construíam seus monumentos colocando pedra sobre pedra. A passagem a seco pelo Rio Jordão foi perpetuada por meio de uma coluna construída com 12 pedras. Antes das sondagens do subsolo, antes do tijolo, os homens aljavam pedras nas construções. Salomão tinha 80.000 homens talhando pedra nas montanhas para o templo em Jerusalém. Chama-se de pedra fundamental a primeira pedra, a pedra que sustenta o peso de outras pedras, a base de tudo. A pedra que sustenta outras pedras chama-se a pedra angular, ou pedra superior, ou a pedra de cobertura. A pedra cuidadosamente escolhida e ajustada que completava o edifício, que segurava duas paredes pela juntura do alto, que amarrava definitivamente o prédio, que desempenhava o papel da cinta de concreto de hoje. Antes de Armstrong, antes das primeiras pedras trazidas da superfície lunar para a Terra pelo Apolo 11, os homens já possuíam uma pedra vinda do exterior, uma pedra que se fez carne e tabernaculou conosco. E a pedra era Cristo. Tanto pedra fundamental como pedra angular, a base, o cabeça da igreja, o fundador e o chefe da igreja, o alfa e o ômega. Esse Jesus é pedra rejeitada por construtores,
repetidas vezes, no passado e no presente, lamentavelmente, desgraçadamente. Este Jesus é a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não perca Jesus de vista. Obrigada. Fica conosco no próximo domingo, se Deus permitir.